Falar sobre onde já acontece, onde já funciona a democracia direta. E depois falar sobre como que a gente vai introduzir isso na nossa cidade, no nosso município, no nosso bairro. Todo mundo concorda? Tem alguma outra ideia de formato? Podem falar. Você tinha mencionado alguma coisa sobre ONG? Não, a gente vai falar o consento, quer dizer, o consento tá. do Fábio vai falar sobre o consento. Eu falei pro Fábio se ele quisesse chamar mais alguém aí de algum outro aplicativo. A gente vai falar também. Legal, vamos começar? O Fábio que tá mais nisso vai falar mais sobre, enfim, sobre essas plataformas. Pode começar, beleza? Tá filmando já. Tá filmando já? Nossa. Vamos lá. Gostaria de começar falando o que é democracia, né? Democracia, ela significa que todos têm direitos iguais de voto, né? E em algum debate, se você quiser ir lá e expor a sua opinião. Então, partindo desse pressuposto, fica claro que a gente não vive numa democracia. Que a gente vive numa oligarquia representativa. Se é que é representativa. Enfim. Então, na verdade, o que eu vejo é que estamos numa transição para a democracia. Não é, a gente fala democracia direta porque a palavra democracia está tão ligada à democracia representativa que fica confuso. Né? Então, você fala democracia para a pessoa fica confusa. Ela fala, vai votar em político? Não, mas porque democracia não significa isso. Né? Então, a palavra democracia ela ficou um pouco deturbada. E eu acho interessante que também, daí quando a gente vê os anarquistas, eu percebo que a maioria dos anarquistas, eles não são anarquistas, na verdade, eles são democratas. Porque, na verdade, o que os anarquistas querem é exatamente isso, é que todo mundo seja igual, todo mundo tenha o mesmo poder, né, e direito a expor sua ideia ali. Né? Porque eu nunca vi um anarquista que, de fato, seja contra todo o Estado de verdade, contra tudo. Porque se não tiver Estado nenhum, a gente não tem nada, não tem economia, não tem dinheiro, não tem leis, não tem, né? Teoricamente não teria nada, seria voltar ao tempo das cavernas lá, cada um por si, Deus contra todos. Então eu vejo que mas eu vejo que os anarquistas eles estão muito mais para democracia de verdade do que uma não existência de nenhuma lei, nenhum Estado, nada. Eu vejo que eles são muito mais democratas, né? E eu vejo que as pessoas que acham que estão defendendo a democracia, elas não percebem que na verdade a gente não está numa democracia, né? Principalmente o pessoal do PT, que tanto aí grita aí, né? Vamos defender a democracia, só que a democracia que eles querem defender é simplesmente a Dilma. Tanto que a hora que o Temer está lá, que também foi eleito, né, por voto popular, eles falam que tem que tirar o Temer e... O Temer foi eleito por voto popular? Junto com a Dilma, né? Não, mas aí indiretamente foi. Ele foi eleito para ser vice. E através de um golpe, não é? A gente está na situação que se aproxima. Você falou, nós estamos no caminho da democracia, ou será que nós estamos no caminho de uma ditadura, né? Quer dizer, o mundo todo está numa crise tremenda. Agora, a anarquia, só para a visão que eu tenho da anarquia, seria a perfeição da democracia. No momento que nem o Zeitgeist fala, né? O objetivo do Zeitgeist é não precisar mais existir, né? Chegar a um ponto que é tudo tão horizontal, está tudo tão funcionando tão bem que a gente não vai precisar mais dele, né? De uma coisa e tal. Então eu vejo a anarquia dessa forma, então seria o máximo da democracia, né? Quer dizer, mas eu concordo com ele que essa, né? Participei de vários coletivos anarquistas e tal, e fica aquela coisa que só colabora com os oligopólios, porque o pessoal vota nulo ou vota em branco, né? E só diminui a quantidade de votos válidos, isso não adianta nada, né? Quer dizer, e assim, a recusa política, uma recusa, né, meio assim, né? Quer dizer, eu acho que o anarquista é um cara que entende muito bem, né? Quer dizer, se organiza muito bem, né? Que está organizado como nós estamos fazendo aqui, né? Para se defender, basicamente, né? Eu, assim, a parte boa da anarquia na minha vida assim, foi me defender de violências como Estado, porque eu não gosto que escolham para mim, eu não gosto de ser governado. Agora, esse conjunto de religião, mídia, né, e toda essa coisa grudenta que a gente vive, rouba até os sonhos da gente, não tem capacidade mais de pensar numa cidade que não precisa de metrô, não precisa de todos esses equipamentos que são para a galera do empreiteiro. A gente não tem nada disso, a gente pode ter uma cidade, né?
completamente maravilhosa e linda, com parques para todos os lados e tal, né? Mas a gente vive nesse lodo horrendo, né? Cidade horrenda, né? Eu só consigo ver né? Limitações. Desculpa te interromper aí. Não, está certíssimo. Então, e aí a gente vem, né, trabalhando nessa frente. Bom, os propagadores gostam muito de falar que vamos hackear a democracia, né? Porque a ideia é que a gente faça as ferramentas que possibilite, né, que a gente consiga participar ativamente nas escolhas das leis e das políticas públicas, né? Eu gosto sempre de dar um exemplo, que é o exemplo, por exemplo, de quando os deputados, os vereadores, eles propõem a lei, né, para aumentar o próprio salário. É muito engraçado, porque se essa lei ela viesse para a população votar, ia ser unânime. Ninguém ia votar a favor. Ou seja, é uma lei que né, pelo povo brasileiro sempre seria unânime contra, aquele negócio nunca passaria de jeito nenhum, mas todo ano a gente tem novas leis em todos os estados, cidades, nível federal também, sempre os caras aumentando o salário, sendo que é uma coisa que é unânime, que ninguém nunca iria, né, aprovar uma coisa dessa, só eles mesmos. Então essa lei é um exemplo claro de que precisamos mudar o sistema, né, para ontem. A gente precisa criar meios que a gente possa impedir que leis absurdas como essa e outras, né, como muitas outras leis absurdas que a gente tem, que sejam impedidas de passar, ou que pelo menos a gente consiga modificá-la, né, ao ponto que ela seja compatível com a realidade da sociedade, porque muitas vezes a gente sabe que os políticos eles vivem numa realidade paralela, né? Eles estão num outro universo lá, no mundo que só eles acham que existe, né? Agora é a vez da... Desculpa, Carla. Eu ia falar Kátia, Então, na realidade, quando a gente fala de anarquia, a gente fala que anarquia é a ordem, mas é uma ordem horizontalizada, é uma ordem sem coerção, sem repressão, é uma ordem que vem do consenso das pessoas, né, em determinada situação. Então, quando a gente fala de democracia direta, na realidade a gente está falando em que as questões sociais foram discutidas e houve um consenso em relação àquelas questões, onde ninguém ficou de fora e pôde interferir, pôde opinar, pôde contribuir, e que daquela discussão houve a construção de algo realmente fundamental para a sociedade. E quando essas organizações elas são feitas, elas acabam interligadas, né? Essa é a política anarquista, ela interliga essas associações comunitárias, essas decisões, e tudo isso é interligado e autogerido por todos. E na realidade, quando a gente tem um sistema que funciona dessa maneira, acho interessante ele falar da questão autogerida, porque é realmente isso que a gente objetiva, a autogestão das questões públicas. A gente não precisa de Estado, porque o Estado tem como política uma representatividade que não é da massa, né? E como o Fábio falou mesmo, a oligarquia, né? Na realidade são pessoas que têm o poder do Estado, o poder de decidir as questões das comunidades, tanto centrais quanto mais longínquas, né, de toda a população, e que não há nenhum poder, nenhuma tomada de decisão de quem realmente está envolvido na questão. E é exatamente isso que a gente tem que mudar nesse país, né? As pessoas precisam tomar os espaços públicos, a tomada de decisão. É como o Fábio falou, é impossível que alguém vote o aumento do seu próprio salário, né? Isso é um desrespeito, é um crime contra a população. E o fato de não acreditar nessa forma de política, é por isso que a gente não vota, né? A gente não acredita que essa forma de representatividade
traga benefícios para a sociedade. Então a gente prefere não fazer parte disso. Em contrapartida, a gente faz parte, sim, participando da tomada de decisão, estando nas ruas com as pessoas, nas comunidades, fazendo educação política, fazendo um trabalho autogerido. Então, essa é uma política que eu acredito que é uma política do futuro, inclusive, né? Porque quando as pessoas se derem conta que elas são dignas de se autogovernar e tomar partido nas questões do coletivo, a anarquia vai estar estabelecida. Bom, pode. Nós temos na história um primeiro movimento de democracia direta que ocorreu na Terra, que foi justamente o movimento de Gandhi, da não violência, e o Satyagraha, que é a força da verdade. E que nem a Teresa falou, não adianta a gente pensar que a gente vai mudar a cabeça das pessoas distribuindo bombom. Tem horas que precisa chutar a porta mesmo. Ainda mais com as atrocidades que estão acontecendo, principalmente as vinculadas ao meio ambiente, que todo esse desvio de dinheiro público, essa bagunça do erário do pessoal aumentar o seu próprio salário, a gente pode até futuramente corrigir isso. Mas alguns danos, alguns processos de degradação ambiental estão tão adiantados que eles já são irreversíveis. Você foi oferecer essa bendita bala, não estou conseguindo falar disso. Então como é que o Gandhi conseguiu libertar a Índia e o Paquistão da Inglaterra, que era a maior potência da época, sem disparar uma bala, sem ter que incitar a violência de maneira alguma? Como é que a gente faz para chutar a porta educadamente e diplomaticamente? Entra o processo da desobediência civil. Então os ingleses tinham boa parte dos recursos dele, do dinheiro deles, vindo de alguns monopólios que eles aplicavam na Índia. Por exemplo, o monopólio de sal. Exatamente. Então nós vamos combinar com todo mundo, nós não vamos mais comprar sal, a gente vai direto na praia, a gente vai fazer extração por nossa conta mesmo e distribuir para o pessoal. Foi o primeiro choque que eles tiveram. Aí depois, Gandhi também sugeriu, e o povo acatou, que ninguém mais comprasse tecidos ingleses, só comprasse os tecidos que eram produzidos na própria Índia. E ele mesmo era um ativista da roca de fiar, né, que ele ensinava para o pessoal como é que se extrai o fio, como é que se costura a roupa. E com isso, sem disparar um tiro, sem falar mal dos ingleses, sem mandar que fossem mortos e tal coisa, ele conseguiu que a independência da Índia saísse, porque já economicamente falando a Inglaterra não tinha mais o que fazer. Eles estavam totalmente bloqueados. É a mesma coisa que aqui no Brasil a gente tivesse um poder de mobilização, uma rede tão forte que poderia, de um processo de democracia direta, fazer um processo de mobilização no qual a gente possa impor, que a gente possa forçar aqueles que não querem ver o que está acontecendo a poder pegar e modificar a sua linha de conduta, a sua linha de trabalho. E motivos é o que não falta. Aqui no Brasil, ultimamente, ainda mais agora com a entrada do Temer, a gente tem visto aí atrocidades brabas, né? Já mudou os delegados lá da Polícia Federal, já colocou ruralista para tomar conta de problema ambiental. O seu próprio nível de governo já chama no primeiro momento 8 ministros, todos eles indiciados junto ao Superior Tribunal Federal, que aliás foi um dos argumentos que eles usaram para que o Lula não assumisse a Casa Civil, é o fato de que ele já estava indiciado no STF. E no entanto eles chamam 8 ministros para compor o governo que já estavam sendo processados. Quer dizer, se nós temos um mecanismo, se nós temos uma ferramenta de democracia direta, e principalmente quando a gente fala de democracia direta, o que é? Mobilização. A gente consegue alterar as coisas. A gente consegue apurar, por exemplo, hoje na Câmara,
Por que é importante trocar os vereadores? Quem foram aqueles que votaram com leis homofóbicas, enfim, agora com essa lei da escola sem partido e outros cocôs que muito bem embrulhados e muito bem regalados, a gente pensa que é bueno, mas não é. Então como é que a gente faz? Nós temos as ferramentas? Temos. Eu mesmo tenho dificuldade. Eu não lembrava de abrir o Concentro para ver como que estava a discussão. Eu tenho um grupo agora operacional que nós fizemos em Campinas também, usando uma plataforma muito interessante. A minha briga, inclusive eu fiz algumas postagens de Campinas, é como que eu vou me acostumar a todos os dias abrir ali, me informar e participar. Porque às vezes você tem um mecanismo, você tem a ferramenta, mas as pessoas não participam. E não são pessoas aleatórias, são pessoas que têm um certo grau de consciência que poderiam participar. Eu acredito que esse é o nosso verdadeiro desafio. Se a gente conseguir vencer essa barreira, a gente ganha capacidade de mobilização e aí a gente consegue que o povo verdadeiramente se sinta apoderado para buscar aquilo que é melhor para ele. Desculpa, professor Demolino. Tá, voltando assim, alguém tem alguma dúvida sobre o que é a democracia direta? Porque assim, eu gosto de brincar que... Deixa a Tereza arrumar aí a câmera. Eu gosto de brincar que a gente não precisa pensar hoje em dia, porque lá na Grécia os caras já pensaram tudo que a gente tinha que pensar já. Democracia direta já acontecia lá na Grécia Antiga. Mesmo sem a tecnologia, sem os aplicativos que a gente tem hoje, tá bom que a população era bem menor lá, mas já acontecia de democracia direta lá. Tinha as assembleias, as pessoas votavam, as pessoas poderiam eleger pessoas para representá-las, isso já lá antigamente. Então o que a gente está falando aqui, a democracia direta, a democracia pura, como é conhecido, não é nada novo, assim, não é nada, a gente não está criando uma novidade, algo revolucionário, não, é algo que já existia e que as oligarquias não é interessante para muita gente que isso aconteça, porque quanto mais a sociedade participar, menos poder essas oligarquias vão ter. Então isso foi só o que foi acontecendo com o passar do tempo, já era assim. E a gente acabou concentrando o nosso poder, da nossa responsabilidade e nossos deveres na mão de algumas pessoas. Democracia direta já acontece na Suíça, não sei se alguém que sabe. Lá as pessoas têm como que fala? Eles falam cantons lá, enfim, lá tem províncias que as pessoas se reúnem na praça, todo mundo levanta a mão, votando, dando pitaco mesmo no que acontece, enfim. Alguém tem alguma dúvida sobre a democracia direta? A democracia direta não é perfeita, tem alguns problemas. Alguém gostaria de expor os problemas da democracia direta? Eu acho que no caso mulher não participava. Eu acho que no caso do Brasil, a gente às vezes esquece que nós somos latinos, né? A gente é extremamente latino nesse quesito político, porque a gente faz a democracia direta acontecer na emoção. Então, em 2013, mexeram com a passagem de ônibus, a gente fez democracia direta, para valer. Né? Depois teve a coisa do Coxinhas versus Mortadela, as pessoas foram de novo para a rua. E realmente, seja um golpe ou não que aconteceu, ele teve apoio da democracia direta. As pessoas conscientes ou não do que estava acontecendo, elas se sentiram cansadas desse governo que estava aí e que realmente não nos representava, mas agora o que restou é um governo que nos representa menos ainda, né? E é preciso então uma conscientização da população para que a democracia direta seja eficaz, seja justa, seja realmente o que a gente sonha, porque se a gente deixa o povo sempre passional, a gente vai ter democracia direta com fins que nós não desejamos no começo. Então, o que precisa ser feito como ele falou, conscientizar as pessoas de que é preciso sempre ficar de olho, como diz, é o olho do dono que engorda o gado, né? Ficar sempre atento ao que está acontecendo e as leis que estão sendo colocadas para a população, para serem aprovadas ou não. É preciso realmente ser o chato que vai ali se acostumar a mexer na plataforma e etc. Não só realmente quando a gente sentir no bolso algum aperto,
ou quando mexer com o partido que a gente gosta, etc. É preciso, então, conscientização da massa, fazer com que isso se torne um costume e não só realmente a paixão, a coisa passional do brasileiro, no caso. Acho que é isso. Eu tenho uma dúvida que eu queria que fosse jogada no bate-papo ao longo do percurso. Eu queria que vocês dissessem, vocês estão inteirados no assunto de democracia direta, quais são os desafios que eu vou ficar restrito ao país, a nossa democracia. Quais são os desafios que nós enfrentamos para de fato estabelecer a democracia direta? Eu estava aqui também. Essa questão dos desafios da democracia direta, eu acho que tem muita coisa que talvez não funcionaria hoje, né? A gente pensa muito nas coisas que funcionam. Mas eu sou formado em estatística, trabalhei um tempo com pesquisa e a gente sabe que pesquisas simples, aqui realizadas no Brasil, de intenção das pessoas, a gente hoje não teria umas minorias protegidas se fosse uma democracia direta. A gente estaria provavelmente vivendo num regime onde a pena de morte seria instaurada, onde haveria questões como linchamento público. Isso porque está enraizado na população. Então, uma transição imediata a uma democracia direta traria também problemas grandes para a sociedade, traria um desequilíbrio grande para a sociedade. E, além disso, tem questões que são muito complexas que a população talvez não tivesse conhecimento para discutir. Tem questões que são discutidas hoje no âmbito do governo, que cuidam de infraestruturas públicas, regras de financiamento, amortização, que eu acho assim que a grande maioria, nem eu mesmo, estaria preparado para opinar. E a gente vê que a rede, por exemplo, tem lá no estatuto que daqui a 10 anos acaba, né? E imagino que esse seja um tempo para fazer essa transição. Minha grande dúvida é como que a gente faria essa transição. O Cássio falou da questão da educação, como que se estabeleceria níveis de decisão de democracia para que daqui a 10 anos a gente estaria apto a de fato ter uma democracia direta? Essa é a grande dúvida que eu tenho. Legal. A Renata queria falar agora também.